Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu prego a palavra do Senhor e eu vou deixar o meu Instagram passando na tela para caso você também quiser acompanhar as postagens da palavra do Senhor por lá também. Se você não me conhece, eu me chamo Cleciane Rodrigues e eu prego o Evangelho nas minhas redes sociais. E a mensagem do vídeo de hoje se encontra lá em Isaías 14 e que também vai continuar nos capítulos 15, 16 e 17 e aqui Deus adverte muitas nações, muitas cidades contra o orgulho, contra a soberba, contra eles se apoiarem no seu próprio entendimento. Deus adverte a eles que todos que colocam a sua esperança em pessoas, em homens, que se acham autossuficientes serão destruídos. E o Senhor o tempo inteiro advertia eles para que eles não se apoiassem no seu próprio entendimento, para que eles não se achassem muita coisa, porque todos eles dependiam do Senhor. Quem deve receber a glória, a exaltação, a adoração é o Senhor, porque todas as nações, o mundo inteiro está na palma da sua mão. Deus controla tudo e nada foge do seu controle. Então, isso nos traz o ensinamento de hoje, né? O Senhor tem me exortado muito na questão da rebeldia, do orgulho, né? Que nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, na nossa autossuficiência, porque nós não somos autossuficientes. Isso é um padrão do mundo que dita que você pode qualquer coisa, que você não precisa de ninguém. Isso é o que o inimigo quer para te isolar, mas o Senhor nos diz que nós somos dependentes dele e nós dependemos dos líderes e pessoas que ele coloca na nossa vida para nos ajudar. Então, esse capítulo nos ensina que a arrogância, a rebeldia, a soberba levam à destruição, e onde há autossuficiência, ali o Senhor não está. Ali há todo tipo de mal, todo tipo de espírito maligno pode controlar e entrar ali, porque quem é controlado por esses sentimentos, essas questões, não é guiado pelo Espírito Santo, mas é dominado pela sua carne e muitas vezes controlado por espíritos. E outro ensinamento que o Senhor me trouxe também, que através da punição, né, da profecia contra essas nações, o Senhor nos diz que quando Ele poda, quando Ele corrige, é porque Ele ama. Então, quando o Senhor manda algo para nos corrigir, nos podar, né, é porque Ele nos ama, porque a Bíblia diz que o filho que o pai ama, Ele corrige, né? Então, quando o Senhor nos corrige, nos diz para melhorarmos em algumas áreas, nos diz que nós precisamos parar de fazer tal coisa, então é porque Ele nos ama, é porque Ele quer nos ajudar a nos tornar mais parecidos com Cristo. Então essa passagem enfatiza a justiça e o amor de Deus, que apesar de punir o pecado, também oferece um caminho para o arrependimento, né? Então, mesmo o Senhor mandando profecias contra essas cidades, o Senhor só queria que as pessoas se arrependessem, para que Ele voltasse atrás, porque a graça só pode ser exercida quando nós nos arrependemos, buscamos ao Senhor e pedimos perdão. Sem isso, sem esse trajeto, não tem como Deus nos perdoar. O texto destaca a importância de não adiar a oração, mas sim de buscar um relacionamento com Deus diariamente, em vez de esperar a aflição para clamar. Quantos de nós não clamam, não ora só quando vem a tempestade, quando vem algo que nos atormenta? E o Senhor nos exorta aqui que nós não devemos buscá-lo só na destruição, só quando a mão dele pesar, mas nós devemos buscar ele todos os dias, diariamente, querer se relacionar com ele, querer conhecê-lo. Então nós precisamos desenvolver relacionamento com o Senhor, porque através do sacrifício de Jesus nós tivemos remissão dos nossos pecados, salvação, mas também tivemos restauração do nosso relacionamento com o Pai. O que foi destruído no Éden foi restaurado na cruz, em Jesus Cristo. Então nós podemos ter acesso direto ao Pai. E tudo que Ele quer se relacionar conosco é ser amigo íntimo nosso. Ele não quer que apenas o busquemos em algumas horas, mas diariamente, todos os dias. O Espírito Santo de Deus que vem habitar em nós quando confessamos a Cristo, Ele quer nos guiar a todo o caminho da verdade e não quer que nós venhamos a olhar só para o cumprimento de uma promessa, mas que nós passemos o caminho com Ele, percorrendo com Ele, vivendo os processos com Ele. É isso que o Senhor deseja. O Senhor quer intimidade conosco, porque através da intimidade nós desenvolvemos autoridade aqui e podemos compreender mais o nosso chamado, entender o nosso propósito único aqui na Terra. Ao anunciar a destruição, Deus nos adverte para não nos apoiarmos nas coisas e pessoas, mas nele. Isso nos traz o ensinamento de que é um cuidado de Deus. Quando Deus corrige é porque Ele ama. Quando um pai não corrige um filho é porque ele não ama aquele filho, ele não quer ver aquele filho melhor, bem. Mas quando um pai corrige é porque ele ama. E nós não devemos ver a poda, a correção de Deus como algo ruim, porque enquanto ainda estamos sendo corrigidos é porque o Espírito Santo ainda habita em nós, é sinal que Deus nos ama, porque quando nós
passamos a não ouvir mais isso, é que nós devemos nos preocupar. Então, naquele tempo e ainda hoje, né, as pessoas só clamavam quando a destruição era iminente. E o Senhor não quer isso de nós, o Senhor quer que o busquemos todos os dias, independente do que aconteça na nossa vida. Nós temos que buscá-lo por amor, gratidão por tudo que ele já fez. O Senhor quer se revelar a nós, mas para isso nós precisamos clamar a ele, para que sim ele se revele a nós e mostre coisas firmes e profundas que nós ainda não sabemos. Esse é um convite de Deus para orarmos mais e buscarmos ao Senhor, dizer para clamarmos a Deus para que sim ele nos responda, né? E não só em alguns momentos, mas diariamente separarmos momento devocional para ouvirmos a sua voz, para sermos corrigidos, para estarmos com a vida alinhada com a vontade de Deus e termos o nosso tempo alinhado com o tempo kairos de Deus, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus e tem uns processos para que cheguemos ao alinhamento do nosso tempo com o tempo de Deus. Eu já gravei um vídeo, vou deixar aqui a capa do vídeo para que você possa assistir e compreender mais coisas sobre o tempo de Deus. Então, assim como essas nações tiveram que ser destruídas para que assim começassem a clamar ao Senhor, nós podemos e temos a oportunidade de fazer diferente. Nós temos a oportunidade de buscar a Deus todos os dias, não só em momentos que precisamos, que achamos que precisamos do Senhor, porque nós precisamos dele diariamente, nós dependemos dele. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. A nossa vida é um milagre. Nós estamos vivos porque o Senhor soprou o seu fôlego de vida em nós. Então, nós dependemos do Senhor ao acordar e ao deitar. Todo o tempo nós precisamos do Senhor. Nós não podemos nada sem Ele. E nós precisamos orar e pedir ao Senhor que quebre o nosso orgulho, arrogância, vaidade, soberba, egoísmo, egocentrismo, essas coisas que nos afastam dele, para que Ele nos torne humilde e mansos como Jesus. E para que assim consigamos viver o seu fardo leve, o seu jugo suave, porque quando nós nos afastamos de Deus, de quem Ele é, da sua vontade, então o nosso fardo fica pesado. Por isso que nós precisamos diariamente ter um momento com Deus e alinhar nossa vontade, nosso tempo, nossa vida com a vontade de Deus. Então essa é a minha oração e que o Espírito Santo de Deus nos ajude, não nos deixe desviar do caminho eterno, não nos deixe caminhar por caminhos que o Senhor não quer que nós vivamos, que o Senhor não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, que possamos meditar dia e noite na sua palavra, não nos afastarmos dele. Que o Senhor nos ajude a viver exatamente aquilo que Ele quer para nós e não o que nós queremos ou o que Ele está fazendo na vida do outro, mas que possamos viver o nosso propósito único, de acordo com a vontade dele. O Senhor nos ajude nas nossas questões e nos ajude a andar em obediência, querer fazer a sua vontade e buscar Ele por amor e não por motivos egoístas, não por motivações erradas, mas pelas motivações certas que agradam a Deus. Que essa seja a sua oração também, porque essa é a minha diariamente. Eu dependo do Senhor e preciso que Ele me ajude, porque sem Ele eu não posso nada. Se essa palavra te edificou, compartilhe com outras pessoas para que elas ouçam a voz do Espírito Santo, entendam o que Deus quer para elas e que elas sejam edificadas também. Curte e comenta esse vídeo para que o algoritmo entenda que ele é relevante e entregue para mais pessoas. Se inscreve no canal e entra no perfil para acompanhar as postagens que já tem disponíveis lá. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.